Olá a todos, beleza? Como é que está por aí? Por aqui, tudo tranquilo. Vamos para mais uma aula de física, vamos nos divertir por mais um dia, ok? Então vamos lá. Antes de eu começar a abordar nosso tipo de estudo hoje, quero contar uma história para vocês. Uma vez, meu pai ele estava saindo, no final de semana, se não me engano, foi um domingo. E aí ele comentou com a gente, né? Ele falou comigo, com meu irmão, se a gente estava querendo sair com ele para assistir uma partida de futsal. Aí a gente não gostava muito de futsal, a gente gostava mais de se fosse no campo, né? Se fosse uma partida, eu conheci um campo de futebol, a gente estaria dentro. Mas ele falou futsal, a gente não quis nada. Ele falou, bora assistir, e a gente acabou não indo, né? Aí meu pai não queria ficar em casa, no domingão, ele pegou e foi. E aí ele chegando lá na quadra, ele se assentou, a galera gritando, já todo mundo já chegou já perto de começar o jogo. E aí ele sentou, se acomodou por aquela velha aguinha, e aí ficou lá só aguardando, ele estava sozinho sentado. E aí ele viu os jogadores se aquecendo. E aí ele começou a contar pra gente, né, qual foi a reação dele. E aí ele disse que um jogando a bola pro outro, tal, usando as mãos, e aí ele achou estranho. Disse, que forma de aquecimento estranha é esse? E aí lá, tudo bem. Ele disse que ele achou que estava se aquecendo de uma forma diferente que eu nunca tinha visto, né? Enfim. E aí todo mundo se posicionou, o árbitro entrou em campo, na quadra, e aí todo mundo se posicionou nos seus devidos lugares, e aí o árbitro deu início à partida. E aí ele disse que começou a jogar a mão, jogar a bola pro outro, um pegava com a mão, e nada de nenhum chutar a bola. Ele, que é isso aí? Que tipo de esporte é esse? Ficou doido, todo mundo doido nessa quadra? E aí ele ficou sem entender. E obviamente ele acabou se dando conta que ele estava vendo um tipo de esporte que ele não tinha conhecimento. Ele não fazia a mínima ideia das regras, como é que funcionava, o que era falta, se usava a mão, então significa, será que pode usar o pé? Porque no futsal e no futebol é assim, né? Mas só pode usar os pés, quem pode usar as mãos são os goleiros. E aí ele ficou, como é que são essas regras? Ele ficou confuso. E aí ele disse que foi uns 10, 15 minutos vendo aquela loucura. Ele ficou dando risada por um tempo querendo entender, e disse que perdeu a paciência, nem esperou o segundo tempo e acabou indo embora. E aí, agora a gente entra na questão da nossa interrogação de hoje. O que tem essa história desse tipo de esporte tem a ver com a física da nossa aula de hoje? Tem tudo a ver. Para o conhecimento não só da física, mas de todas as áreas que sai a campo para investigar os fenômenos da natureza, é mais ou menos o que aconteceu com meu pai quando ele entrou numa partida de handebol. Hoje nas escolas se ensinam, nas aulas de educação física, vocês têm conhecimento. Mas imagine que a escola também nunca tivesse ensinado isso, e que você nunca tivesse estudado isso, pesquisado em algum lugar, teve visto na televisão, e que você ia ficar com a mesma dúvida, você não ia conhecer das regras, saber o que deve fazer, quais são os procedimentos para fazer o gol. Então a física é mais ou menos assim. A gente vê o fenômeno acontecer e aí não sabemos explicar que tipo de fenômeno é esse. Imagine uma situação parecida, mas envolvendo já mais a física propriamente, na idade antiga, nas civilizações antigas. Eles se tremiam de medo até hoje, estamos a 2020 anos após a morte de Cristo. E até hoje tem muitas pessoas que têm medo já. Imagine há 4.000 anos atrás. Como é que as pessoas não deveriam ficar atemorizadas quando eles viam um raio caindo. Imagine ainda se eles vissem uma árvore pegando fogo. Hoje sabemos, é muita utilidade para o fogo, mas para o povo daquela época que não sabia o mínimo sentido do que era o fogo, eles achavam que aquilo ali era um monstro, algo estranho. Então a física, ela se aborda assim na natureza. Ela primeiro observa o fenômeno acontecer, e aí sem conhecer as regras, sem saber o que faz originar aquele fenômeno, da onde é que vem, como é que se forma, quanto tempo é que dura. Então a física ela trabalha dessa forma, ela sai a campo, sem o mínimo conhecimento sobre aquela informação, e aí vai colhendo os dados, e a partir daí vai construindo as regras,
e construindo as teorias, as hipóteses, as leis. Então, essa história que eu contei aqui foi mais ou menos para exemplificar o que acontece com cientistas na área da física. Eles entram numa partida de handebol sem mesmo saber as regras. Mas no final de todo aquele processo, de toda aquela avaliação, de todos os métodos, após um período, que aí vem um certo conceito de erros e acertos nas suas avaliações, é que os cientistas vão chegar a um conhecimento mais próximo da realidade. Entendam isso. Nem tudo já está respondido. Apesar de certos fenômenos você achar que a ciência já respondeu, aquela resposta, quando você vê um fenômeno sendo respondido pela ciência, é a resposta mais apropriada, não significa que é uma resposta absoluta. Então, esse é um conceito, uma parte do conceito de ciência. Né? Você dá uma resposta para um certo tipo de fenômeno, mas significa que aquela resposta ela é a verdade absoluta e não tem mais outra forma de explicar. Então, é assim que funciona, né? A física ela sai, avalia, acerta, depois fala mais outra coisa sobre aquele fenômeno e erra e acerta. E isso aqui é o que a gente faz na escola. Então, às vezes, vocês ficam se cobrando, achando que o tempo todo tem que acertar, tem que acertar, tem que acertar. Nem a ciência é assim. Em lugar nenhum só vive de acertos. Você tem que errar para depois acertar. Como é que você vai saber que acertou se você não sabe o que é o erro? Então, as duas coisas têm importância. Entendam isso, alunos, entendam isso. Não acho que você está errando, te torna uma pessoa menos inferior que o outro colega seu que acerta. Você não deve saber disso, mas se o outro colega está acertando é porque ele já errou muito. Então você tem que errar muito para depois acertar. Mas você só erra ou acerta se tentar. Se você nunca tentar, e você não vai ter o prazer de conhecer o erro para ter o maior prazer ainda de conhecer o acerto. Então as duas coisas andam juntas. A ciência é assim. Observe essa imagem aqui de uma cientista subindo as escadas, mas quem está apoiando essas escadas são os erros. Espero que vocês tenham entendido a reflexão aqui. Então vamos lá. Para explicar um pouco nossa hipótese aqui associando ao handebol, vamos entender um pouco esses acertos e erros na física. Vamos lá. A queda de uma pedra. Como é que se explica? O que é que faz uma pedra cair? Aí muita gente já deu muitas hipóteses, já fala outras. Hoje voltou uma discussão terrível sobre o que é que de fato faz o objeto cair, o que é que faz o objeto subir. Enfim, a ciência é assim. E essas discussões são boas. Traz um aprendizado muito grande. Quando determinar que uma certa fenômeno explica de fato que cada coisa dessa acontece no fenômeno, como você explica de fato cada fenômeno desse na natureza, se eu já tenho certeza absoluta de tudo isso, para que estudar então? Não faz sentido. Então a ciência não tem todas as respostas ainda. Então hoje a ciência está um pouco adormecida, porque se introduzou na nossa cabeça, na mente e está passando isso para os alunos, que já se tem a resposta de tudo na natureza, que não precisa mais descobrir mais nada. E isso é um erro terrível. E isso acaba atrasando, tem um artigo científico que fala muito isso, que a ciência introduziu isso na cabeça de muita gente e a ciência está se atrasando. Coisas que já tinham projetado para 2020 já ter resolvido, não se resolveu porque muitos cientistas acham que não tem mais o que descobrir, já está tudo respondido. E estou falando para vocês, por uma avaliação, um estudo, não tem muita coisa ainda para se responder, muita coisa. Aí os fenômenos, como é que se explica o fenômeno da luz e o som? Será que já tem tudo respondido sobre isso? O voo de um pássaro. Como é que se dá um voo de um pássaro? A física se dá o trabalho de falar sobre isso. O calor do sol. Eu não sabia, existe uma discussão terrível. Como é que de fato o sol ele continua emanando seu calor? Eu achava que isso já era uma resposta certa, que era através de fissões nucleares e tal. E lá vai e eu descobri que existem outras teorias, que essa não é a resposta aceita 100%. Porque eu passei ao longo da escola escutando que essa já tinha descoberto como era que o sol funcionava e acabou e morreu. E recentemente eu vi um documentário que fala que não, tem muita coisa a se descobrir sobre o sol. A luminescência do filamento incandescente de uma lâmpada.
que é aquela lâmpada antiga. A gente vai ver uma foto já já. E hoje a gente já tem vários tipos de lâmpadas, né? A lâmpada de LED, que é essa que está iluminando aqui. Temos a lâmpada fluorescente, temos a incandescente, que é o que o texto está falando. Então observe que as coisas vão evoluindo. E se eu me achasse que a lâmpada incandescente era melhor, mais econômica e benéfica para a natureza? Então quer dizer que a gente fica na incandescente até hoje? Não, a da incandescente, que é do filamento, vou mostrar daqui a pouco os 3 tipos. Já surgiu a fluorescente e depois a de LED. Será que ainda não vai ter outra lâmpada ainda? Se o homem achar que já se descobriu tudo, vai morrer por isso aí e Zé Fini, né? Os fenômenos magnéticos, entre outros. Então tem muita coisa ainda a ser estudada. Então coloque na mente de vocês que nem tudo ainda, nem todas as coisas, ou praticamente nada, tem resposta absoluta, né? Tem muito a ser estudado. Agora vem e entra meu foco principal na aula de hoje. E se a física não existisse? Se a física não tivesse iniciado a explicar nada disso? E aí? Muitos alunos reclamam, para que estudar física, para que estudar física? Então, de fato, vamos agora refletir sobre isso. E se a física não existisse? E aí? Vamos refletir um pouco agora? Vamos junto aqui. Se a física não existisse, provavelmente não existiria celular. Concorda comigo? E aí eu te pergunto, quanto tempo você sobrevive sem seu celular? Já que você não gosta de física, já que física não interessa, já que física não faz sentido para você, então as coisas que ela acabou ajudando a ser construída também não servem para você. Então, quanto tempo você vive sem celular? Já que você não gosta de física, também você não gosta do seu celular. Primeiro ponto. Outro. Imagine você ver agora, você tem celular, mas não tem internet. E aí? Ainda tem utilidade, posso ainda mandar mensagem e ligar como era antigamente. Mas se não existe nenhum dos dois, nem celular, nem internet. Mas é se refletir, né? Há de se refletir sobre isso. E aí se não existisse as lâmpadas? Como é que ele estaria clareando agora o ambiente? De dia, menos mal. E à noite? Como é que você sobreviveria? E aí, como eu falei, né? A lâmpada, ela se evoluiu. As primeiras lâmpadas não. Primeira lâmpada não, ainda que era mais arcaica ainda, né? Mas, quando vocês já começaram a lâmpada via energia elétrica? Era dessa forma, depois tivemos essa daqui, que é a fluorescente, e hoje usando bastante de LED, que é que está iluminando aqui o ambiente. Então, se o homem achasse que já estava tudo resolvido, ele ia parar por aqui. Ele não ia pensar de outra forma e de compor outras e desenvolver isso, que seria benéfico tanto para o ambiente como financeiramente, né? Que uma é mais econômica que a outra. Então veja que é sempre um processo. Não fixe na mente de vocês que as coisas já estão resolvidas, que não estão. Que cidade linda, né? Bem iluminada. E aí eu te pergunto, e se não existisse rede elétrica, não existisse energia elétrica, e aí? Como é que era viver em uma cidade dessa? E se não existisse a engenharia, que depende da física também? Como é que eu construí essas estradas, essas pontes, esses viadutos, os prédios, as casas? Como é que seria esse local aí sem a física? Como é que seria a sua casa agora sem a física? Onde é que você estaria morando? Em tendas? Você não gosta de física, a física não serve para nada. E aí? E os meios de transporte? Aviões, carros, motos, bicicletas. Tudo isso muito dependente, né? Bastante dependente. Como é que seria a globalização? Viajar em poucas horas de um continente para o outro. Se questione, se questione. Não ache estranho. Não é a tela do seu eletrônico que está com problema, não. Aqui é um exemplo de como uma pessoa que não tem óculos, que tem problema de visão, enxerga o meio em que vive. O problema é alto, né? Alto grau de distorção. Imagine aí se não existir física. Como é que ia construir um óculos? Talvez você esteja me assistindo e precise de um óculos para ler, para ver melhor a certas distâncias. E aí? Sem a física, você não ia ter seu óculos.
Reflita, reflita. E supermercado? Como é que chega todos esses tipos de alimentos aqui? O traslado, a elaboração de cada embalagem, o ambiente, a estrutura, tudo isso depende de física. É claro que tem outras áreas aí, né? Mas o foco aqui agora é falar de física. Física está envolvida muito nisso aí. A engenharia não existiria sem a física. Se existisse seria muito defasado, enfim, não teria como. E aí eu agora, já que acho que comecei a convencer você que a física é de extrema importância na vida contemporânea, aí agora eu quero botar você para pensar mais ainda. Viver sem física, então, é impossível? É impossível viver sem física? O que é que vocês acham depois de todas as apresentações, de todas essas reflexões que a gente fez? Será que viver sem física é impossível? Quero que vocês reflitam, se possível coloquem nos comentários e estaremos debatendo mais sobre isso. Ok? Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui, uma alegria muito grande e até a próxima. E eu fui!